Saudações a todos que acompanham o Caminhos do Pensamento. Bom, hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num tema que é, no mínimo, fascinante e quase sempre cercado de muito mistério. Essa nossa análise vai focar nas experiências do Rafael, que é o criador aqui do canal, durante os anos em que ele viveu lá na religião protestante, mais especificamente na linha pentecostal. A ideia desse nosso resumo analítico é desconstruir, de um jeito bem didático e filosófico, as engrenagens que rodam por trás do que o pessoal costuma chamar de transe religioso. É de repente que acontece. O céu se abre, o Espírito desce. É de repente. Bora lá? Para começar, vale a pena a gente dar uma olhada num relato bem visceral do que acontece nesses momentos. Aspas. Um vômito de sílabas. Eu tremia como se um fio desencapado de 1000 volts estivesse debaixo de mim. É forte, né? Pois é, o enigma dessas manifestações físicas já bate na nossa porta logo de cara. Num primeiro momento, parece algo totalmente sobrenatural. Afinal, como é que o corpo humano pode perder o controle de um jeito tão drástico assim? É exatamente essa pulga atrás da orelha que vai guiar o nosso raciocínio daqui para frente. Toda essa história começa quando o Rafael tinha só 14 anos de idade. Nessa época, havia uma busca ardente pelo que a tradição pentecostal chama de batismo com o Espírito Santo. Pelas fontes que a gente reuniu, entende-se que existia uma crença muito enraizada de que essa experiência era, pura e simplesmente, o passe livre para se tornar um cristão completo. Era o que daria fervor para resistir ao pecado e, mais importante, o que faria de alguém um exorcista eficaz, pronto para fazer a obra de Jesus na Terra. Ou seja, existia uma pressão emocional e social gigantesca, uma expectativa lá no teto para que ele alcançasse esse estado de êxtase. Antes da gente seguir, um recado rápido. É importante que todos se inscrevam, ativem o sininho, deixem um comentário, mesmo que seja um emoji, e compartilhem, para chegarmos mais perto da verdade. E olha que interessante como o primeiro transe foi induzido de um jeito quase metódico, passo a passo. O cenário estava todo montado, um culto de oração, as pessoas colocando as mãos sobre os ombros dele, formando uma corrente física e uma instrução claríssima do líder para repetir sem parar e num certo ritmo a palavra Jesus. Foi bem aí que a coisa aconteceu. Relatou-se aquele jorro incontrolável da boca, um monte de sílabas desconexas saindo numa velocidade absurda, tudo isso junto daquela sensação de choque elétrico atravessando o corpo. A pessoa tenta falar alguma coisa normal, tenta parar, mas simplesmente não dá. O descontrole motor é absoluto. Mas agora vem o grande pulo do gato. O que foi que interrompeu tudo isso de forma tão brusca? A resposta é fascinante. O tremor e a falação incontrolável pararam no exato segundo em que o dirigente do culto pegou o microfone e disse a palavra Amém, encerrando a oração. É aqui que a gente acha a nossa primeira grande pista. Porque vamos pensar logicamente, se fosse uma possessão divina, incontrolável e metafísica, por que ela obedeceria de forma tão perfeita a um mero comando social e verbal de encerramento? É bem aqui que a gente planta a sementinha para uma explicação psicológica. Avançando um pouco no tempo, vamos ver como a coisa escalou para cenários ainda mais intensos. Meses depois, a gente vai parar num campo de futebol, já passando da meia-noite. Era uma vigília de obreiros. Para quem não sabe, os obreiros eram aqueles membros focados em buscar um poder espiritual extremo, com foco total em realizar exorcismos. O ambiente sozinho já entregava aquela atmosfera pesadíssima. Todo mundo de mãos dadas, vestidos de branco, orando aos gritos na madrugada gelada. Todo mundo ali já estava mergulhado até o pescoço num estado de exaltação emocional tremendo, só esperando o sobrenatural dar as carras. E é aí que acontece o momento que muda tudo. O líder do grupo, que era um exorcista já bem experiente, passa caminhando. O jovem Rafael fecha os olhos, sente ali uma suposta unção e relata ter ouvido uma voz. Só que não era uma voz física, captada pelos ouvidos, sabe? Era uma voz interna, ecoando direto dentro da mente, perguntando o seguinte: você quer que eu te faça cair? A resposta mental dele foi simplesmente um quero. E no milissegundo seguinte, acontece um colapso total no gramado. A sugestão foi plantada e aceita num piscar de olhos. O que se desenrola a partir disso é um caos sensorial extremo. Lá no chão, os tremores violentos voltam com tudo. A metralhadora de sílabas involuntárias dispara de novo, num nível tão bizarro que a terra do gramado começava a entrar na boca dele, forçando um ciclo de falar e cuspir terra sem parar. E aí surge um detalhe no mínimo perturbador. Um acesso de riso. Mas não era um riso de alegria. Era uma risada forçada, que nascia lá no fundo da garganta sem nenhum motivo aparente. E o mais maluco de tudo, isso causou um verdadeiro efeito dominó. Quando ouviram aquela risada, outras pessoas em volta também começaram a cair e a rir desesperadamente, enquanto o líder gritava no microfone que Deus estava derramando a unção do riso.
uma histeria coletiva completa. O seu espírito me toca, invade o coração. O prazer me envolve, a alegria é bastante, vai além da razão. É de repente que acontece. Depois de passar uns 20 minutos nesse transe profundo, o despertar foi sujo, literalmente e figurativamente. Ele levantou com aquelas roupas que antes eram brancas, completamente marrons de terra. Nas próprias palavras dele, parecia um tatu. Quando ele chegou em casa no meio da madrugada e deu de cara com o pai apavorado, a justificativa veio cheia de orgulho. Eu caí no espírito. Naquela hora não tinha espaço nenhum para dúvida lógica. A vivência física absurda era, sem questionamentos, a prova irrefutável de que o divino tinha tocado ali. Mas, como acontece com toda a mente inquieta, as respostas fáceis acabam não se sustentando por muito tempo. É aqui que a gente entra na grande revelação dessa nossa análise, trazendo para a mesa as ferramentas pesadas: psicologia, hipnologia e filosofia. É possível traçar uma linha do tempo muito clara da evolução intelectual do Rafael ao longo dos anos. A gente sai daquele fervor caótico das manifestações pentecostais e vai para uma postura mais pé no chão dentro do evangelicalismo tradicional. A partir daí, o questionamento filosófico começou a ganhar atração. Fica claro que aquelas experiências extremas não tinham de fato um respaldo sólido, nem mesmo nos textos sagrados que deveriam dar base a elas. E, finalmente, o estudo mais rigoroso da hipnologia aparece como a peça que faltava no quebra-cabeça, decodificando todo o mistério. É uma jornada clássica, do literalismo cego para a análise crítica afiada. E tem um contraste ótimo nessa história toda que escancara os bastidores dessas dinâmicas. De um lado, a gente tem o Rafael adolescente. A descrição é maravilhosa. Um verdadeiro Harry Potter palito seco, magro, sem nenhuma imposição física. Quando ele tentava orar para expulsar demônios, simplesmente nada acontecia. Um baita silêncio. Do outro lado, a gente tem o líder do grupo. Um homem com um longo histórico no candomblé e na Igreja Universal, trazendo toda uma postura teatral, imponente, daquelas que preenchem a sala. Quando esse cara orava, as pessoas entravam em transe na hora. O que a gente tira disso? Fica muito nítido que o poder ali não vinha do mundo espiritual, mas da necessidade puramente psicológica de se ter uma figura de autoridade para validar o sugestionamento. É exatamente nessa lacuna que o conceito de sugestionamento mental entra em cena. Puxando dos estudos de grandes especialistas como o hipnólogo Antônio Carreiro, a gente define o sugestionamento como um processo psicológico onde o indivíduo é guiado ou acaba se guiando sozinho a experimentar sensações fabricadas como se elas fossem a mais pura realidade. Gente, o cérebro humano, quando é condicionado do jeito certo, é perfeitamente capaz de gerar tremores, paralisias, vozes automáticas e até alucinações visuais e auditivas. Tudo isso sem quebrar absolutamente nenhuma lei da física e sem precisar que anjos ou demônios entrem no circuito. Acho que eu vou ficar na rádio. Acho que não era não era casa, eu vou ver. Acho que não era não. Era não era mais não, era tudo. E o que deixa essa constatação ainda mais impressionante é perceber como os ambientes religiosos funcionam como verdadeiros laboratórios de hipnose de alta performance. É uma orquestra perfeita.
coloca-se uma pressão social gigantesca para o fiel manifestar algum poder, soma-se isso a comandos verbais autoritários dados por líderes que dominam essa dinâmica, joga-se no caldeirão uma repetição rítmica de palavras que serve direitinho para entorpecer a parte consciente da mente, e pronto. Coroa tudo com uma expectativa emocional nas alturas. A pessoa já sai de casa com a certeza de que vai ser tocada pelo sobrenatural. A mente, desesperada por sentido e pertencimento, simplesmente entrega a resposta física que o ambiente está exigindo dela. Agora, puxando o freio e levando essa análise para o lado do rigor filosófico, a gente bate de frente com um obstáculo lógico que não dá para contornar. Filosoficamente falando, um ser supremo é, por pura definição, uma mente infinita. E uma mente não tem extensão material. Ela não tem cheiro, não tem gosto, não tem temperatura. Ela é, na prática empírica, totalmente imperceptível. Seres finitos de carne e osso simplesmente não têm como tocar o infinito com as mãos ou sentir esse infinito empiricamente batendo nas costas como um choque elétrico. A mente atua, ela percebe, mas ela não vira matéria tangível para brincar com os nossos sentidos limitados. Então a gente precisa estabelecer aqui uma distinção que é absolutamente fundamental para entender tudo isso. A percepção sensorial do indivíduo, aquele tremor incontrolável, a queda no chão, o jorro da língua estranha, é 100% real do ponto de vista da fisiologia. A pessoa ela não está fingindo ou agindo de má fé. O corpo sente aquilo de verdade. O problema mora na interpretação. Pegar essa sensação orgânica totalmente explicável e dizer que ela é a prova cabal do toque de um Deus infinito é um salto lógico sem rede de proteção. É pegar uma experiência subjetiva, fabricada ali no calor do cérebro, e forçar a barra para ela servir de prova irrefutável para uma doutrina religiosa que já estava previamente desenhada. Na ontologia imaterialista, que dá o tom dessa nossa análise, a regra é clara. As mentes criam e recebem ideias. Os objetos perceptíveis existem exatamente como percepções dentro dessas mentes. Mas tentar amassar fenômenos físicos intensos dentro de forminhas religiosas específicas, sem passar pelo crivo do rigor metodológico, é uma baita falha na estrutura do raciocínio. Como é que um ser finito, preso na sua própria caixinha subjetiva, com um sistema nervoso limitadíssimo, poderia processar o infinito de forma material no meio de um espasmo num campo de futebol de madrugada? A experiência existe na mente, não há dúvida. Mas a embalagem teológica literal se desfaz totalmente quando a gente passa a navalha da lógica. Resumindo a ópera, o que a gente observa nesses relatos viscerais não é nem de longe uma ruptura nas leis da natureza. Não tem milagre empírico, não tem possessão metafísica. Pelo contrário, a gente está diante de um troféu monumental do poder absoluto do cérebro humano em fabricar a realidade que ele mesmo quer sentir. Essa tal de autossugestão é uma força tão brutal que o corpo obedece com descargas elétricas ilusórias e perda motora de verdade, tudo porque a crença profunda, o desejo de pertencer e a pressão do ambiente gritaram que tinha que ser assim. O tal transe religioso, no fim das contas, é só a fantástica máquina neurológica humana rodando na sua rotação máxima. Isso nos empurra para um questionamento final que, para ser sincero, é inevitável e bastante provocativo. Se a mente humana tem toda essa capacidade de fabricar o divino com uma convicção sensorial tão forte, enganando o próprio corpo de um jeito tão vívido e absoluto, que outras realidades ilusórias andam sendo construídas no nosso dia a dia sem que a gente sequer perceba, fica aí essa reflexão de peso cruzando filosofia e psicologia para todo mundo matutar. Ah, e para quem tiver o interesse de ir a fundo nas fontes originárias, os links que serviram de base para essa nossa explicação estão todos aqui na descrição. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima jornada pelo pensamento. É importante que todos se inscrevam, ativem o sininho, deixem um comentário, mesmo que seja um emoji, e compartilhem, para chegarmos mais perto da verdade.